o que é o Reggaeton Big-On e como ele nos afeta. É um dispositivo único, criado por Ronnie Bandini, que reconhece os ritmos do reggaeton para interferir nos sinais Bluetooth. Imagine que você está em um café ou em um lugar lotado, onde o reggaeton toca alto, e seus momentos de tranquilidade são interrompidos. O Reggaeton Big-On foi feito para combater esse problema. Ele identifica os ritmos específicos do reggaeton e bloqueia os sinais sem fio que frequentemente transmitem essa música, criando uma atmosfera mais silenciosa para quem quer escapar desse gênero. No entanto, há um detalhe: o dispositivo opera em uma área cinza legal, pois em muitos lugares esse tipo de interferência é proibido. Apesar das controvérsias, não se pode negar que a invenção de Bandini reflete o sentimento geral entre os amantes da música, que se sentem sobrecarregados por alguns sons populares. E você, o que acha de invenções assim? Elas deveriam existir? Você já ouviu falar da quimioluminescência no sushi ramen? Essa técnica incrível cria um efeito de brilho, transformando uma comida comum em uma obra de arte culinária iluminada. A quimioluminescência, assim como as pulseiras luminosas, usa líquidos fluorescentes para iluminar pratos como o ramen. Quando o chefe prepara sua porção de ramen, ele adiciona ingredientes especiais que ativam esse brilho, tornando o prato não apenas saboroso, mas também visualmente impressionante. Imagine saborear seu prato favorito de macarrão, que brilha e reluz, adicionando um elemento interessante ao seu almoço. O uso de elementos luminosos na comida não é apenas estética, isso também aumenta o apetite geral pelo prato, tornando-o uma escolha popular em restaurantes badalados. Nós, como clientes, muitas vezes comemos não apenas para saciar a fome, mas também para desfrutar e nos surpreender. Então, da próxima vez que você saborear um sushi ramen com esse brilho mágico, lembre-se de que a ciência e a arte se uniram para lhe oferecer algo realmente especial. Quem diria que comer ramen poderia ser tão divertido? A maioria das pessoas não sabe disso, mas Taiwan se destaca em saúde. O Sistema de Seguro de Saúde Público de Taiwan é um modelo notável de acessibilidade e qualidade. Com consultas médicas custando entre 25 e 50, muitos cidadãos conseguem receber os cuidados médicos necessários sem dificuldades financeiras. Esse atendimento acessível permite que as famílias priorizem sua saúde, garantindo que quase todos tenham acesso a serviços essenciais. Mas as forças de Taiwan não param na saúde. O país também se destaca na reciclagem, alcançando uma impressionante taxa de 55%. Então, como eles promovem uma gestão de resíduos tão eficaz? Um método encantador envolve seus caminhões de lixo musicais. Esses caminhões percorrem as comunidades, tocando músicas cativantes que lembram os moradores de colocar o lixo para fora, transformando aqui a coleta de lixo em uma celebração do bairro. Essa tática única não só incentiva hábitos responsáveis de descarte, mas também promove um senso de engajamento comunitário. A dedicação de Taiwan à saúde pública e à preservação ambiental melhora significativamente a qualidade de vida de seu povo e serve como um exemplo brilhante para outras nações que buscam aprimorar suas próprias iniciativas de saúde e reciclagem. Você já se perguntou por que as equipes vermelhas costumam vencer? Um estudo fascinante analisou 55 anos de partidas de futebol e descobriu um fato interessante. Equipes vestindo vermelho geralmente têm um desempenho melhor em casa do que as de outras cores. Essa tendência sugere que a cor vermelha pode oferecer uma vantagem psicológica. Jogadores de vermelho frequentemente se sentem mais confiantes e poderosos, provavelmente porque o vermelho está associado à dominância e agressividade. Mas não são apenas os jogadores que notam essa cor. Os adversários podem se sentir intimidados ao enfrentar uma equipe vermelha. A psicologia das cores pode ser um fator decisivo, influenciando não apenas como os jogadores percebem seu desempenho, mas também como são vistos em campo. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nas equipes de vermelho. Talvez a cor realmente seja uma arma secreta no mundo dos esportes. Acredite ou não, você sabia que as lontras têm uma pedra favorita? Esse fato encantador acrescenta uma nova camada à nossa compreensão dessas criaturas brincalhonas. As lontras não são apenas fofas, elas são incrivelmente habilidosas no uso de ferramentas. Cada lontra possui uma pedra especial que carrega consigo, muitas vezes debaixo do braço ou em uma bolsa solta na barriga. Essa pedra preciosa é vital para a sobrevivência. Ela permite que as lontras quebrem animais de casca dura, como moluscos e crustáceos, que proporcionam refeições deliciosas.
Imagine uma lontra flutuando de costas, equilibrando habilidosamente sua pedra preciosa em uma pata, enquanto saboreia sua refeição. Esse comportamento fascinante destaca sua inteligência e natureza brincalhona. Na verdade, algumas lontras até colecionam pedras, escolhendo a perfeita para enfrentar diferentes desafios culinários. Então, da próxima vez que você observar uma lontra em um zoológico ou em um documentário, reserve um momento para admirar essa relação única com suas pedras. Elas não estão apenas brincando, estão se envolvendo em uma interação notável com o ambiente, mostrando uma mistura de habilidade, inteligência e adaptabilidade. E se John Dillinger tivesse se tornado uma estrela do beisebol? Antes de se tornar um famoso assaltante de bancos durante a Grande Depressão, John Dillinger sonhava em ser um jogador profissional de beisebol. Crescendo em Indiana, ele arremessava bolas rápidas e balançava o bastão, mostrando um talento que poderia levá-lo a uma carreira esportiva de sucesso. No entanto, seu caminho no beisebol foi tragicamente curto. Frustrado com as dificuldades da vida e atraído pela adrenalina do crime, ele rapidamente mudou de direção, deixando seus sonhos de lado. Essa mudança para uma vida cheia de assaltos e confrontos com a polícia acabou definindo-o como um dos criminosos mais conhecidos da América. A história de Dillinger levanta questões interessantes sobre os caminhos que escolhemos e as decisões que nos levam por direções tão diferentes. Ele poderia ser lembrado como uma lenda do beisebol, em vez de um criminoso notório. O contraste é impressionante e provoca curiosidade sobre como a paixão e as circunstâncias podem mudar radicalmente uma vida. Você sabia que as Ilhas Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 3,8 quilômetros uma da outra? Isso cria uma conexão geográfica única entre o Alasca e a Rússia. A Ilha Grande Diomede, onde vivem principalmente militares russos, é muito maior do que a Ilha Pequena Diomede, que abriga uma pequena comunidade americana com poucos habitantes. Essa estreita faixa de água é um dos raros lugares no mundo onde dois países estão tão próximos, mas separados por diferentes sistemas de governo. No inverno, quando as temperaturas frias fazem o mar congelar, viajantes corajosos podem caminhar sobre o gelo entre as ilhas. Imagine estar em uma superfície congelada, com um pé no Zhyaktai e o outro na Rússia. Esse fenômeno inusitado destaca as conexões estranhas e fascinantes que a geografia pode criar. Você já pensou em atravessar entre os países? Adivinhe o que realmente inspira nossas ideias de conteúdo? Suas preferências são importantes. Queremos ouvir de você sobre temas interessantes que gostaria que explorássemos. Imagine-nos mergulhando nos mistérios do oceano ou revelando os segredos de civilizações antigas. Ao compartilhar suas ideias únicas nos comentários, você ajuda a moldar nosso conteúdo futuro. Suas sugestões nos inspiram a investigar temas fascinantes que talvez não tivéssemos considerado. A beleza dessa abordagem é que ela cria um diálogo entre nós e vocês, espectadores. Cada comentário pode acender novas discussões e trazer ideias frescas. Então, se você tem interesse em animais estranhos, fenômenos espaciais ou descobertas científicas revolucionárias, não hesite. Juntos podemos criar um conteúdo informativo e divertido que despertará sua imaginação e satisfará sua curiosidade. Quais temas inusitados você sugeriria na próxima vez? Você sabia que os membros da família real britânica não podem dar autógrafos? Essa regra interessante ajuda a manter a integridade da monarquia. A família real britânica, incluindo pessoas como o rei Charles III e o príncipe William, segue rigorosamente essa norma para evitar abusos com suas assinaturas. Imagine o caos que poderia acontecer se qualquer um pudesse facilmente conseguir um autógrafo. O risco de falsificações aumentaria muito, o que poderia levar a fraudes ou distorções de fatos. Ao evitar autógrafos, os membros da realeza garantem um nível de segurança e mantêm a exclusividade de suas assinaturas. A importância dessa regra vai além de simples assinaturas. Ela simboliza as precauções que a monarquia toma para proteger sua imagem e legado. Os membros da realeza frequentemente interagem com o público de outras maneiras, como apertos de mão ou fotos juntos, criando uma conexão sem se expor a riscos. Então, da próxima vez que você ver um membro da realeza em ação, lembre-se, sua assinatura não está disponível, mas o espírito de interação está vivo e forte. Vamos revelar a verdade sobre a história da Albânia. Em 1939, a Albânia se tornou oficialmente um país, mas seu caminho não foi fácil.
Apenas alguns meses após o reconhecimento, o Império de Mussolini tomou o controle, mergulhando a Albânia no caos da Segunda Guerra Mundial. Esse período foi um marco importante para o país, pois ficou sob domínio italiano, afetando tudo, da administração à vida cotidiana. Mussolini queria expandir sua influência nos Balcãs, onde a Albânia era um ponto estratégico. Esse controle trouxe mudanças na política e na sociedade albanesa, gerando tensões entre a população. À medida que a guerra avançava, a resistência na Albânia se tornava mais forte, levando à luta contra as forças italianas e alemãs. A história da Albânia nesse período reflete problemas mais amplos da região, que enfrentava invasões, alianças e a busca por independência. Como esses eventos moldaram a Albânia moderna? Você já se perguntou por que Chongqing é a maior cidade? Localizada no sudoeste da China, Chongqing orgulhosamente detém o título de maior cidade do mundo em área, cobrindo impressionantes 30.688 milhas quadradas. Para comparação, essa enorme cidade ocupa mais território do que todo o Chile. Com uma população que ultrapassa 30 milhões de pessoas, Chongqing combina vida urbana, cultura e dinamismo econômico. Conhecida por sua culinária picante e deslumbrantes paisagens montanhosas, atrai tanto moradores quanto turistas. O caráter único da cidade é moldado por sua rica história e rápida modernização. Sendo um importante centro de comércio e transporte, Chongqing desempenha um papel fundamental na economia da China. Com essa fascinante combinação de importância histórica e crescimento moderno, é fácil entender por que Chongqing se destaca entre as grandes cidades do mundo. Você sabia que as nuvens cirrus são maravilhas de gelo? Essas nuvens se destacam por serem formadas por minúsculos cristais de gelo, em vez de gotas de água comuns. Essa estrutura única dá às nuvens cirrus sua aparência delicada, fina e leve, tornando-as uma característica fascinante do nosso céu. Quando a temperatura cai, especialmente em grandes altitudes, onde essas nuvens costumam se formar, o vapor d'água congela em complexos cristais de gelo. Esses cristais se juntam, criando um espetáculo etéreo que pode parecer quase mágico. Você pode notar as nuvens cirrus altas no céu em dias quentes, flutuando suavemente pelo espaço azul. Elas frequentemente aparecem antes das tempestades, sinalizando uma mudança no tempo, o que as torna não apenas bonitas, mas também um sinal de mudança nas condições. Então, da próxima vez que você olhar para cima e ver essas formações leves, lembre-se de sua natureza gelada e do que elas podem significar para o clima que está por vir. Incrível, mas é verdade. Impostos não eram tudo. A Revolução Americana é frequentemente vista como uma luta apenas por causa dos impostos, especialmente devido à famosa Lei do Chá. No entanto, essa visão ignora outras razões importantes que levaram os colonos a buscar a independência. Sim, impostos como a Lei do Selo e a Lei do Chá causaram descontentamento, mas problemas mais profundos alimentaram esse conflito. Muitos colonos estavam insatisfeitos com a falta de representação no parlamento britânico, sentindo que suas vozes eram ignoradas. Além disso, a presença de tropas britânicas em solo americano gerava preocupação, pois simbolizava opressão e não proteção. Além disso, os colonos desejavam liberdade para se expandir para o oeste, o que frequentemente era bloqueado por leis britânicas. O grito de "sem impostos, sem representação" simplifica a importante luta por autonomia política. Os colonos lutavam não apenas por alguns dólares, eles lutavam pelo direito de se governar e moldar seu futuro. E se eu te disser que pessoas surdas usam a linguagem de sinais nos sonhos? É verdade. Pessoas surdas podem usar a linguagem de sinais até mesmo enquanto dormem, o que mostra como a linguagem está ligada à nossa consciência. Algumas pessoas relatam que, em seus sonhos, se comunicam com gestos da mesma forma que pessoas ouvintes falam ou cantam. Pesquisas sobre o sono capturaram esse fenômeno incrível em vídeo, mostrando que alguns sonhadores surdos até fazem grandes gestos enquanto dormem, às vezes se acordando no processo. Isso prova que a linguagem de sinais não é apenas um meio de comunicação. É uma língua natural que desempenha um papel importante em nosso subconsciente. Os sonhos refletem nossos pensamentos, experiências e emoções. Por isso, não é surpreendente que a linguagem de sinais apareça dessa forma, permitindo que pessoas surdas se expressem em sonhos, assim como todos os outros. Não é incrível como nossas mentes funcionam de maneira tão única? Difícil de acreditar, mas os ovos de avestruz são enormes.
Esses ovos incríveis são os maiores entre todas as aves, com um diâmetro de cerca de 15 centímetros e pesando mais de 1,5 kg. Imagine como é levantar um desses ovos gigantes. Ele pode ser mais pesado que um cachorro pequeno. Curiosamente, um ovo de avestruz equivale a cerca de 24 ovos de galinha, tornando-se uma adição incomum a qualquer cozinha. Eles não são apenas grandes, mas também têm uma casca incrivelmente grossa, com cerca de 2 cm, que ajuda a proteger o filhote em desenvolvimento dentro, com uma cor cremosa semelhante à do ovo de galinha, mas em uma escala muito maior. Os ovos de avestruz podem ser um espetáculo único no café da manhã. Essas criaturas incríveis botam apenas alguns ovos por temporada, mostrando seu cuidado com a prole. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo de galinha, pense no colossal ovo de avestruz e em quantos ovos de galinha caberiam dentro. Por que o Anomalocaris desperta interesse hoje? Esse incrível predador viveu há cerca de 500 milhões de anos no período cambriano e é frequentemente visto como uma maravilha da evolução. Imagine uma criatura que parece uma estranha mistura de camarão e lula. O Anomalocaris tinha impressionantes apêndices em forma de garras que usava para capturar suas presas, mostrando sua eficácia como caçador. Sua boca redonda era equipada com dentes perfeitos para rasgar animais marinhos que nadavam nos mares antigos. É realmente surpreendente como essa criatura teve um grande impacto no ecossistema de sua época, sendo um dos principais predadores. O Anomalocaris podia crescer até 3 pés de comprimento, o que o tornava um gigante entre seus contemporâneos. Embora tenha desaparecido há muito tempo, suas características únicas e seu papel na explosão cambriana continuam a fascinar paleontólogos e entusiastas. O que o Anomalocaris pode nos ensinar sobre sobrevivência e adaptação? Prepare-se para se surpreender com a bondade que muda a história. Ao longo dos séculos, pequenos atos de bondade tiveram um grande impacto. Um caso fascinante ilustra isso. Um simples gesto de compaixão mudou o destino de uma comunidade inteira. Imagine um soldado que dá comida a uma família faminta durante a guerra. Esse pequeno ato não apenas salvou vidas, mas também criou laços entre os lados opostos. Esses momentos destacam como a bondade pode influenciar decisões e inspirar coragem, ou até mesmo iniciar movimentos. A história está cheia de relatos onde um único ato de boa vontade mudou o curso dos eventos, redefinindo relacionamentos e futuros. De heróis salvando estranhos a cidadãos comuns protegendo outros, a bondade toca a todos. Como seria nosso mundo se esses atos se tornassem mais comuns? A bondade pode ser a chave para a paz em nossas comunidades e além. Essa pergunta nos faz refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o que escolhemos fazer a cada dia. Acredite ou não, as lesmas cone podem ser mortais. Esses incríveis seres marinhos têm um mecanismo de defesa único. Usam um arpão retrátil para injetar um potente veneno neurotóxico. Esse veneno é perigoso não só para suas presas, mas também pode ameaçar os humanos se as lesmas forem manuseadas com descuido. As lesmas cone vivem em águas tropicais ricas em vida e existem em várias espécies, cada uma com suas características de veneno. É especialmente interessante que os cientistas estão estudando esses venenos para possíveis avanços médicos, especialmente na área de controle da dor e doenças neurológicas. A forma como as lesmas cone injetam seu veneno as ajuda a paralisar ou matar peixes, permitindo que se alimentem de suas presas involuntárias. Com suas conchas bonitas e decoradas, essas lesmas podem parecer inofensivas, mas é melhor admirá-las à distância. À medida que os pesquisadores exploram as propriedades desse veneno poderoso, quem sabe que tratamentos salvadores podem surgir? Não é incrível como algo que parece simples à primeira vista pode inspirar a ciência de ponta? Por que exatamente as montanhas contam histórias de conexões antigas? Milhões de anos atrás, as montanhas Apalaches faziam parte de uma vasta região, conhecida como as Montanhas Centrais de Pangeia. Imagine isso, os Apalaches não estavam sempre isolados no lado leste da América do Norte, mas estavam uma vez intimamente ligados às terras altas da Escócia e à cordilheira do Pequeno Atlas no Marrocos. Essa unidade notável existiu durante a época de Pangeia, quando todos os continentes formavam um único supercontinente. À medida que as placas tectônicas se moviam, elas se separaram e transformaram não apenas os continentes, mas também as montanhas. Ao longo de milhões de anos, a erosão esculpiu os Apalaches e moldou sua majestosa forma atual, criando uma paisagem deslumbrante cheia de história.
Hoje, essas montanhas se erguem, revelando contos de seu passado antigo e conexões com terras do outro lado do oceano. Na próxima vez que você explorar esses terrenos acidentados, reserve um momento para refletir sobre sua jornada e o mundo do qual uma vez fizeram parte. Que outros segredos sobre o passado do nosso planeta aguardam descoberta? Prepare-se para se surpreender com os geysers de fogo. Essas maravilhas da natureza não só encantam, mas também destacam a imprevisibilidade dos ecossistemas da Terra. Quando os geysers entram em erupção, às vezes liberam metano, um potente gás de efeito estufa que retém calor na atmosfera de forma muito mais eficaz do que o dióxido de carbono. Isso torna as emissões dos geysers um sério problema para a saúde do nosso planeta. A liberação de metano contribui para a mudança climática, elevando as temperaturas globais e afetando as condições climáticas, o que pode ter consequências devastadoras. Cientistas que estudam essas formações vulcânicas ressaltam o frágil equilíbrio nos ecossistemas e a urgente necessidade de monitorar as emissões de gases de efeito estufa. Compreender a relação entre os geysers e a mudança climática nos ajudará a entender melhor como os processos naturais afetam o meio ambiente. Podemos encontrar soluções para minimizar essas consequências e proteger nosso planeta? Você pode acreditar que jogamos fora 43 bilhões de dólares em comida a cada ano. Esse valor impressionante representa a comida não utilizada, que é descartada nos Estados Unidos anualmente. Para entender isso, pense nas famílias e pessoas famintas que precisam dessa comida. Se pudéssemos redirecionar até mesmo uma pequena parte dessa comida desperdiçada, isso poderia ter um grande impacto no problema da fome e da falta de alimentos em nossas comunidades. As consequências do desperdício de alimentos vão além da fome. Elas contribuem para problemas ambientais, como o acúmulo de lixo e a emissão de metano. Ações simples como verificar os itens na despensa e armazenar os alimentos corretamente podem nos ajudar a reduzir esse desperdício. Inovações como aplicativos de troca de comida e geladeiras comunitárias também ajudam a conectar alimentos em excesso com aqueles que precisam. À medida que aprendemos mais sobre o desperdício de alimentos, fica claro que resolver esse problema é crucial não apenas para a nossa economia, mas também para a saúde do nosso planeta. E isso pode te surpreender. Os resorts das Maldivas permitem coquetéis. As Maldivas, um deslumbrante arquipélago no Oceano Índico, oferecem uma combinação única de beleza impressionante e respeito cultural. Apesar de sua população 100% muçulmana, os resorts aqui atendem amplamente os turistas internacionais, criando uma atmosfera especial, onde os visitantes podem relaxar, sem abrir mão da diversão. Imagine-se descansando à beira da piscina, coquetel na mão, cercado por praias idílicas e águas cristalinas. Nessas áreas de resort, os hóspedes podem desfrutar de um código de vestimenta mais relaxado e da liberdade de consumir álcool, o que contrasta fortemente com os costumes locais observados a apenas um passeio de barco. Enquanto os turistas se deleitam em luxo e lazer, os resorts também lembram a todos sobre a importância de honrar as ricas tradições islâmicas das Maldivas ao deixar suas instalações, onde é esperado um vestuário modesto e as leis locais devem ser seguidas. Esse equilíbrio cuidadoso garante que os turistas possam vivenciar a beleza das Maldivas enquanto respeitam seu patrimônio cultural. Para os viajantes que buscam tanto relaxamento quanto um vislumbre de uma sociedade diversa, as Maldivas apresentam uma fuga atraente que conecta luxo e apreciação cultural. O que mais alguém poderia pedir em umas férias dos sonhos? Você sabia que flores agora florescem no espaço? Pela primeira vez, astronautas plantaram flores na Estação Espacial Internacional, trazendo um pouco da beleza da Terra para o espaço. Neste experimento incrível, eles semearam sementes de zinnia, na esperança de entender como as plantas crescem em condições de microgravidade. Este projeto interessante ajuda os cientistas a compreender como as condições no espaço afetam o crescimento das plantas, o que é fundamental para futuras missões espaciais longas, como voos para Marte. As cores vibrantes das zinnias não só melhoram a atmosfera na estação, proporcionando conforto emocional à equipe, mas também servem como um laboratório vivo. Ao estudar essas flores, os pesquisadores aprendem a melhorar o crescimento das plantas, o que pode ajudar a garantir alimentos para os astronautas em missões no espaço profundo. Então, que outras plantas poderemos ver flutuando entre as estrelas no futuro? Você já se perguntou por que os bisões prosperam em Yellowstone?
Esses magníficos animais mostram uma incrível resistência, especialmente durante os invernos rigorosos, quando a neve cobre o parque. A espessa e peluda pelagem dos bisões é o melhor casaco de inverno que a natureza pode oferecer, permitindo que eles sobrevivam a temperaturas impressionantes que chegam a menos 40 graus Fahrenheit. Eles não apenas sobrevivem, eles prosperam. Você pode frequentemente vê-los vagando pela paisagem congelada, uma cena que parece saída de um cartão de inverno. Quando o verão chega, os bisões trocam suas pesadas pelagens por um pelo mais leve, que os ajuda a se manter frescos sob o sol quente. Essa troca sazonal demonstra sua notável capacidade de se adaptar às mudanças climáticas. Ao se ajustarem ao clima, os bisões mostram como a vida selvagem pode lidar com condições extremas. Não é incrível como essas criaturas resistentes enfrentam as condições naturais em Yellowstone, uma maravilha da natureza? Você já se perguntou como as águas-vivas sobrevivem sem cérebro? É surpreendente, mas esses seres incríveis existem há cerca de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. As águas-vivas são compostas por 95% de água, o que lhes dá uma textura macia e gelatinosa. Imagine uma bolha de água. É essa a imagem. Elas não têm cérebro, ossos ou coração, mas se dão muito bem nos oceanos do mundo todo. Em vez de pensar, as águas-vivas usam uma rede nervosa simples para reagir ao ambiente. Isso significa que podem fugir de ameaças ou se enroscar. Além disso, seus corpos têm células urticantes, chamadas nematocistos, que usam para capturar presas e se defender de predadores. Então, como esses seres antigos sobrevivem e se adaptam sem uma anatomia complexa? É um testemunho das maravilhas da evolução e de sua incrível capacidade de adaptação. O que é surpreendente sobre o aipo? Este vegetal verde crocante não é apenas um lanche saboroso, mas também um alimento único e baixo em calorias que pode ajudar no controle de peso. O aipo tem tão poucas calorias que a energia necessária para mastigá-lo e digeri-lo é maior do que as calorias que você obtém ao consumi-lo. Na verdade, mastigar aipo é como um pequeno exercício para sua mandíbula. Isso o torna uma adição interessante à sua dieta, especialmente se você está procurando maneiras de se manter saudável enquanto satisfaz suas vontades de lanchar. Você pode desfrutar do aipo puro ou combiná-lo com molhos, como hummus ou manteiga de amendoim, para um lanche delicioso. Além disso, ele é rico em vitaminas e minerais, então você não só queima calorias, mas também obtém nutrientes. Que tal adicioná-lo à sua próxima refeição para um toque crocante? Você sabia que a manchineel é uma árvore mortal, conhecida como a árvore da morte? Ela pode ser encontrada na Flórida, no Caribe e na América Central. Todas as partes da manchineel são venenosas e seu látex é especialmente perigoso. Apenas tocar na árvore pode causar queimaduras químicas dolorosas na pele. A árvore também produz pequenas maçãs verdes que parecem atraentes, mas são extremamente venenosas. Se você experimentar uma delas, pode ter sérios problemas digestivos. Curiosamente, até mesmo ficar embaixo da árvore durante a chuva pode causar irritação na pele, pois a água da chuva se mistura com seu látex. Essa árvore nos lembra da incrível força da natureza, que pode ser tanto bela quanto perigosa. Embora faça parte do ecossistema, é importante respeitar seu perigo. Portanto, da próxima vez que você estiver perto dela, lembre-se de manter distância. Quem se atreveria a se aproximar mais? Sim, é verdade. Em regiões como o Saara, as temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius, tornando a África um lugar de calor extremo. No entanto, o clima aqui é diverso. Vai desde desertos escaldantes até florestas tropicais, verdes e vastas savanas. Essa diversidade é impressionante, mas o calor intenso traz sérios problemas. Muitas áreas enfrentam escassez de água, o que é um grande desafio para milhões de pessoas. Com o crescimento da população na África, a pressão sobre os recursos alimentares e a água só aumenta, especialmente com as mudanças climáticas. Esse ambiente quente e em transformação levanta questões importantes sobre o futuro, incentivando as comunidades a inovar e se adaptar. Quais medidas serão tomadas para garantir que todos tenham comida suficiente e água potável? Você sabia sobre o herói oculto da fissão nuclear? Em 1944, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a Otto Hahn por sua descoberta revolucionária da fissão nuclear, um processo que levou ao desenvolvimento da energia nuclear. No entanto, muitas vezes, se esquece do papel fundamental de Lise Meitner, uma física notável e cientista judia que enfrentou o exílio devido ao regime nazista.
Apesar de ter deixado a Alemanha, a contribuição de Meitner foi decisiva. Foi ela quem explicou pela primeira vez o processo de fissão e introduziu esse termo. Seu trabalho foi a base para os experimentos de Hahn e para a compreensão de como os átomos podem se dividir, liberando uma enorme quantidade de energia. Infelizmente, na época, suas conquistas não receberam o reconhecimento adequado, o que ressalta as dificuldades enfrentadas por mulheres e cientistas naquele período conturbado. Por que tão poucas pessoas conhecem sua incrível história? Descubra o que realmente impulsiona os negócios no Shark Tank. De acordo com o contrato do Shark Tank, mencionar o nome da sua empresa dá ao programa uma parte significativa do seu negócio. Especificamente, se você citar sua empresa durante o programa, o Shark Tank automaticamente recebe 5% da sua participação, ou 2% de toda a sua receita vitalícia. Isso significa que, mesmo que você não feche um negócio com os tubarões, eles ainda podem reivindicar parte do lucro do seu negócio. Muitos empreendedores vão ao programa na esperança de conseguir financiamento e visibilidade, mas é importante entender as consequências desse contrato. Essa cláusula em comum pode afetar seu futuro financeiro, mesmo depois que as câmeras pararem de gravar. Então, da próxima vez que você assistir a um empreendedor apresentando sua ideia, lembre-se de que suas palavras podem levar a uma parceria de longo prazo com o Shark Tank, queiram eles ou não. Você já pensou sobre os verdadeiros custos da fama? E se juntássemos todo o ouro do mundo? Você ficará surpreso ao saber que, se reuníssemos todo o ouro da Terra, ele seria suficiente apenas para formar uma camada tão fina quanto um fio de cabelo cobrindo todo o planeta. Existem cerca de 190 mil toneladas de ouro no nosso planeta. Parece muito, não é? Mas considerando a enorme área da superfície da Terra, que é de 510 milhões de quilômetros quadrados, essa quantidade de ouro se torna quase insignificante. Imagine a Terra inteira coberta por uma camada brilhante de ouro, com apenas a espessura de um fio de cabelo. Isso realmente destaca o quão raro e valioso é o ouro. Embora o ouro atraia as pessoas há milênios, desde joias antigas até eletrônicos modernos, sua raridade o torna ainda mais precioso. Muitos sonham em ficar ricos encontrando ouro, mas lembre-se de que esse metal brilhante é finito e não tão comum quanto gostaríamos. Então, da próxima vez que você admirar uma joia de ouro, pense em quão especial é esse metal reluzente. Um fato interessante sobre chats de IA. Em 2016, a Microsoft criou um ambicioso chatbot chamado Tay, que deveria interagir com usuários no Twitter. Tay foi projetado para aprender com as conversas e imitar a linguagem dos usuários, mas as coisas não saíram como planejado. Apenas 16 horas após começar a conversar com pessoas na internet, Tay começou a repetir frases ofensivas e inaceitáveis que aprendeu de alguns usuários. Esse caso chocante mostrou o quão complicado e problemático pode ser o aprendizado de máquina, especialmente quando a IA interage com conteúdo não filtrado nas redes sociais. A Microsoft teve que desligar Tay rapidamente para evitar mais escândalos. Essa situação nos lembra como a IA pode absorver hábitos prejudiciais e preconceitos dos dados que estuda. Ela nos alerta de que, embora as tecnologias possam ser fascinantes, elas também trazem responsabilidades, especialmente quando as máquinas aprendem conosco. Quais lições tiramos desde então? Você adivinha o que realmente está por trás da rica história do chocolate? Ao longo dos séculos, o chocolate não foi apenas uma deliciosa iguaria. Um dia foi considerado um poderoso remédio. No século XVI, médicos europeus acreditavam que o chocolate podia curar problemas digestivos e fadiga. Ele também era visto como um afrodisíaco, indicado para relaxamento e alívio do estresse. Essa história fascinante aprofunda nosso amor pelo chocolate, mas não é tudo. Quando se fala em chocolate de luxo, o destaque vai para o cacau crioulo, uma variedade rara, conhecida por seus sabores complexos. Esse cacau é extremamente difícil de cultivar e produz uma pequena colheita, o que o torna muito valioso. Ele pode ser vendido por impressionantes 2.600 US$ por libra. Esse preço alto ressalta não apenas o sabor requintado, mas também as profundas tradições e o esforço para preservar práticas agrícolas únicas. Então, da próxima vez que você saborear chocolate, lembre-se de seu passado fascinante e de suas origens luxuosas. Por que a Sierra Nevada atrai tantos amantes do esqui? Este magnífico resort de esqui na Europa está a uma altitude de 398 metros, oferecendo vistas deslumbrantes e excelentes condições para a prática do esporte.
Com quase 300 dias de sol por ano, a Sierra Nevada combina pistas nevadas e clima agradável, tornando-se um destino favorito para os amantes de esportes de inverno. Imagine deslizar por trilhas brancas sob um céu azul claro, com o sol brilhando enquanto você se aventura na neve. A altitude proporciona uma variedade de pistas adequadas para todos os níveis, desde iniciantes até especialistas. Além disso, o clima da região garante neve confiável, permitindo que os visitantes desfrutem de aventuras de inverno sem se preocupar com chuva ou lama. Os esquiadores também podem relaxar em aconchegantes chalés de montanha após um dia emocionante nas pistas. Com essa impressionante combinação de beleza natural e condições ideais para esquiar, não é surpresa que a Sierra Nevada continue sendo uma das melhores escolhas para quem busca aventuras de inverno e um clima ensolarado, pronto para conquistar as pistas. Um fato interessante sobre o Google Imagens. O famoso vestido verde da Jennifer Lopez no Grammy de 2000 não apenas impressionou os espectadores, mas também deu início a uma revolução na forma como buscamos imagens na internet. Depois que Lopez usou esse vestido incrível da Versace, pessoas ao redor do mundo ficaram tão fascinadas que inundaram os motores de busca com pedidos de fotos de sua roupa. Esse enorme interesse mostrou a necessidade de uma função de busca especializada que pudesse filtrar e fornecer imagens. Em resposta, o Google lançou o Google Imagens em julho de 2001, permitindo que os usuários encontrassem facilmente imagens na web. Antes, a busca por imagens era difícil, pois os usuários precisavam navegar por vários resultados de texto. A popularidade do vestido de Lopez gerou um aumento na busca online por imagens, mudando a forma como acessamos conteúdo visual hoje. Não é incrível como a moda pode influenciar a tecnologia de maneiras tão inesperadas? Difícil de acreditar, mas o amor venceu os preconceitos durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stelle Peck enfrentou uma escolha difícil: ficar com seu marido ou ceder à pressão social. Seu marido, um americano de origem japonesa, foi internado em um campo devido ao medo e desconfiança que surgiram após o ataque do Japão a Pearl Harbor. Enquanto muitos se afastavam de amigos e parentes japoneses, Stelle escolheu o amor, juntando-se a ele no campo e compartilhando sua terrível experiência. Ela se tornou uma das poucas não-japonesas a viver nesses campos, mostrando sua lealdade e coragem inabaláveis. A história de Stelle destaca a resiliência do espírito humano diante da injustiça e nos lembra que o amor pode vencer o medo. Ao lado do marido, ela não apenas enfrentou dificuldades, mas desafiou as normas sociais, fazendo uma poderosa declaração contra o preconceito. Quantas pessoas teriam coragem de fazer o mesmo? E se eu disser que a bandeira foi criada por um estudante? O design moderno da bandeira americana pertence ao estudante Robert G. Heft, que a criou como parte de um projeto escolar em 1958. Heft, que na época tinha apenas 17 anos, foi encarregado de redesenhar a bandeira com 50 estrelas, para representar todos os estados. Ele propôs um padrão simples e elegante, com as estrelas dispostas em 9 linhas, alternando entre 5 e 6 estrelas em cada uma. Embora seu professor tenha inicialmente dado uma nota B, Heft estava determinado a apresentar seu design ao Congresso. Para sua surpresa, sua bandeira foi aprovada pelos legisladores e oficialmente adotada em 4 de julho de 1960. Essa incrível trajetória mostra como a criatividade e a persistência podem levar a mudanças significativas, mesmo em uma idade jovem. O design de Heft se tornou um símbolo do orgulho americano, exibido em inúmeros eventos e cerimônias por todo o país. Não é inspirador pensar que um projeto escolar pode ter um impacto tão grande? Você já se perguntou por que as tortas medievais eram tão duras? Na Idade Média, as tortas não eram leves e arejadas como as de hoje. Elas eram densas e rígidas, muitas vezes parecendo tijolos feitos de farinha e frutas secas. Imagine morder algo que mais parece uma pequena arma do que uma sobremesa. Essas tortas precisavam suportar longas viagens e armazenamento sem estragar. Os ingredientes eram limitados e as técnicas de cozimento ainda estavam em desenvolvimento, o que dificultava a criação de uma textura leve. Os padeiros dependiam de métodos como misturar bem e assar por longos períodos, mas o resultado muitas vezes era uma torta que podia durar semanas. Na verdade, elas eram tão resistentes que podiam ser usadas como alimento para soldados durante campanhas ou até como armas improvisadas em situações de emergência. Portanto, quando você pensa nas tortas medievais, lembre-se de que não são apenas sobremesas.
Elas representam uma parte fascinante da história culinária e da sobrevivência. Você conhece a magia da camada pesada? Essa área incrível que fica alta na atmosfera da Terra desempenha um papel fundamental na nossa comunicação. A camada pesada funciona como um espelho para as ondas de rádio, especialmente para os sinais AM, permitindo que essas ondas se reflitam de volta para a Terra, mesmo quando o transmissor está longe. Isso é especialmente útil à noite, quando as ondas de rádio podem viajar além do horizonte, permitindo que ouvintes sintonizem estações distantes. Imagine que você está sentado em seu quarto, mudando de estação de rádio e ouvindo vozes e músicas de centenas de milhas. Cientistas estudam essa área carregada para entender como ela afeta nossa vida cotidiana e tecnologias. Então, da próxima vez que você ouvir uma estação AM com clareza após escurecer, pode agradecer à camada pesada por sua incrível capacidade de superar grandes distâncias. Não é apenas uma camada da atmosfera, é um portal de comunicação que nos conecta, independentemente da distância. Por que Tomohiro Nishikado criou um atraso no jogo? O gênio por trás de Space Invaders, Nishikado, usou uma estratégia inteligente. Ele adicionou intencionalmente um pequeno atraso no jogo para aumentar a dificuldade para os jogadores. Lançado em 1978, Space Invaders se tornou um dos primeiros jogos de arcade e rapidamente ganhou popularidade. Ao implementar o atraso, ele proporcionou uma batalha mais desafiadora, fazendo os jogadores pensarem rápido e reagirem ainda mais rápido. Essa decisão de design manteve todos em suspense, aumentando a emoção e o envolvimento. À medida que o jogo avançava, os inimigos se moviam mais rápido, criando uma experiência emocionante. Os jogadores precisavam se esquivar e atirar, gerenciando munições limitadas. Tudo isso graças ao atraso inteligente. A decisão de Nishikado de adicionar esse elemento mudou a abordagem do design de videogames, destacando a importância da dificuldade na jogabilidade. Sua abordagem inovadora não apenas tornou Space Invaders memorável, mas também lançou as bases para jogos futuros, mostrando como um pequeno atraso pode aumentar a emoção e a estratégia. Então, da próxima vez que você se envolver em um jogo, lembre-se do gênio por trás desse atraso emocionante. Você consegue imaginar que as tartarugas respiram pelo ânus? Essa habilidade incrível, conhecida como respiração cloacal, é uma adaptação única que ajuda algumas tartarugas a ficarem debaixo d'água por longos períodos. O ânus é uma abertura multifuncional na parte de trás da tartaruga, que desempenha várias funções, incluindo excreção e reprodução. Quando as tartarugas mergulham, elas podem usar essa estrutura especializada para extrair oxigênio da água, permitindo que fiquem invisíveis para os predadores e economizem energia. Esse método fascinante de respiração ajuda-as a sobreviver com sucesso em ambientes aquáticos. Imagine uma tartaruga descansando tranquilamente no fundo de um lago ou do oceano, recebendo o oxigênio necessário graças a essa habilidade incrível. Algumas tartarugas podem ficar debaixo d'água por horas, o que é uma vantagem para escapar de ameaças. É impressionante como a natureza dotou esses seres com uma solução tão inovadora, permitindo que se adaptem e sobrevivam em diferentes condições. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, pense em seu talento oculto de respirar debaixo d'água pelo ânus. O Everest é uma incrível conquista da engenharia e o maior porta-container do mundo. Com quase 400 metros de comprimento, ele pode transportar até 24 mil contêineres ao mesmo tempo. Imagine a quantidade de carga. É o suficiente para encher uma cidade pequena. Mas não é só o tamanho que importa. O Everest também abre caminho para uma navegação mais ecológica. Ele é equipado com tecnologias modernas que reduzem o consumo de combustível e as emissões, tornando-o mais amigável ao meio ambiente em comparação com os navios antigos. Essa mudança é extremamente importante, já que a indústria de navegação busca diminuir seu impacto no nosso planeta. Com cascos mais largos e motores inovadores, o Everest estabelece novos padrões no transporte marítimo. Em um mundo onde a sustentabilidade se torna cada vez mais importante, que outras inovações podemos esperar desses gigantes do mar? Por que a história é tão saborosa? Durante a Guerra Civil no Zeuá, soldados do México e dos Estados Unidos se conectaram de uma maneira inesperada, através da comida. Quando estavam próximos, as tropas americanas e os soldados mexicanos começaram a trocar receitas e sabores, trazendo novas delícias culinárias para suas refeições. Essa troca cultural introduziu alimentos como tortilhas de milho e feijão na dieta dos soldados.
mudando sua alimentação durante o conflito. Esses alimentos eram não apenas saborosos, mas também acessíveis, nutritivos e fáceis de preparar no fogo. É surpreendente pensar como algo tão simples como a comida pôde unir dois exércitos diferentes em um período conturbado. A popularidade desses ingredientes se manteve, e eles se tornaram itens básicos nas cozinhas americanas até hoje. Como uma história culinária tão rica surgiu no campo de batalha. Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Difícil de acreditar, mas as nuvens podem parecer animais. Esse fenômeno incrível se chama nefalacoxídea e inspira muitas pessoas. Você já deitou na grama, olhou para o céu e viu uma nuvem fofinha que parecia um coelho ou um dragão? Você não está sozinho. A nefalacoxídea acontece quando nosso cérebro conecta formas aleatórias das nuvens a imagens familiares do nosso mundo. A natureza suave e volumosa das nuvens, junto com nossa tendência natural de ver padrões, nos permite perceber essas figuras brincalhonas. Crianças e adultos usam a imaginação para encontrar animais, rostos e até objetos no céu. Esse exercício mental divertido traz não só prazer, mas também desenvolve a imaginação e a criatividade. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, reserve um momento para olhar para cima e deixar sua mente imaginar animais escondidos entre as nuvens. Que formas você descobrirá? Você já se perguntou por que os esquilos não veem a cor vermelha? É surpreendente, mas esses ágeis animais têm visão dicromática, o que significa que eles conseguem distinguir apenas duas cores, azul e verde. Embora isso possa parecer uma desvantagem, os esquilos se adaptaram bem à sua visão única. Em vez de depender das cores, eles se orientam pelo contraste e movimento para encontrar comida e evitar predadores. Imagine um esquilo correndo por uma floresta verde vibrante, onde as frutas vermelhas se misturam com as folhas. Essa habilidade de notar movimentos os ajuda a navegar pelo ambiente e encontrar nozes e sementes saborosas, mesmo sem ver o vermelho brilhante. O mundo deles é cheio de tons azuis e verdes, e eles aprenderam a prosperar nele. Com suas habilidades excepcionais de detectar mudanças sutis e movimentos, os esquilos conseguem evitar perigos rapidamente e buscar comida com destreza. Então, da próxima vez que você ver um esquilo pulando por aí, lembre-se de que a visão deles pode ser diferente da nossa, mas é perfeita para suas necessidades. Descubra as maravilhas do incrível Lago Borbulhante da Dominica. Este fenômeno natural é algo que você nunca viu antes. Localizado nas colinas verdes da Dominica, o Lago Borbulhante é uma maravilha geotérmica, onde a temperatura da água pode chegar a quase 90 graus Celsius. Esse calor extremo é causado pela atividade vulcânica abaixo da superfície, que mantém a água fervendo e liberando vapor, como em um enorme caldeirão. Imagine-se na beira deste lago surreal, observando a névoa subindo e ouvindo os sons borbulhantes ecoando pelo vale. Cercado por rochas dramáticas e vegetação verdejante, este lugar é um verdadeiro tesouro para aventureiros e amantes da natureza. O caminho para o Lago Borbulhante não é para os fracos, geralmente leva cerca de 3 a 4 horas por terrenos difíceis, mas para aqueles que se atreverem a seguir em frente, uma paisagem hipnotizante, cheia de flora vibrante e sons fascinantes da natureza, os aguarda. Você já sonhou em ver um espetáculo tão único? Incrível, mas verdade. O logo da BMW conta uma história. O design icônico e redondo do logo da BMW é dividido em quadrados azuis e brancos, representando as cores da bandeira da Baviera.
Fundada em 1916 na Baviera, a BMW começou fabricando motores de aviões. O logo foi criado para lembrar uma hélice girando, destacando esse legado aeronáutico. Quando a empresa começou a produzir carros de luxo, o logo passou a simbolizar engenharia precisa e veículos de alto desempenho. Hoje, o logo da BMW não é apenas um belo símbolo, é reconhecido mundialmente como um ícone de qualidade e inovação no design automotivo. O compromisso da BMW com a excelência se reflete tanto em seu logo quanto em seus carros, tornando-o um símbolo destacado no mundo dos automóveis de luxo. Não é incrível como um logo pode transmitir tanta história e significado? Você sabia que o dragão azul, ou Glaucus atlanticus, é um incrível molusco marinho que chama a atenção de amantes do oceano e pesquisadores? Esses pequenos e coloridos seres são frequentemente encontrados em águas temperadas e tropicais. O que torna o dragão azul realmente interessante é sua dieta. Ele se alimenta principalmente de medusas venenosas, como a famosa caravela portuguesa. Em vez de sofrer com esses animais, o dragão azul absorve suas toxinas e as armazena em seu corpo. Essa habilidade única permite que ele se defenda de predadores, tornando-o não apenas uma bela visão, mas também um sobrevivente habilidoso no ecossistema marinho. A aparência vibrante do dragão azul e seus hábitos alimentares intrigantes levantam questões sobre como essas pequenas criaturas se adaptam e prosperam em um vasto oceano. Quais outras surpresas o oceano pode esconder? Fatos incríveis sobre girafas e seus ossicones. Essas estruturas únicas que se parecem com chifres são bem diferentes dos chifres que vemos em vacas ou cabras. Em vez de serem feitas de osso sólido, os ossicones são compostos de cartilagem, o que lhes dá uma textura mais suave. Tanto os machos quanto as fêmeas de girafas possuem essas características impressionantes, e é interessante notar que seus parentes, os ocapis, também têm ossicones. À medida que as girafas crescem, seus ossicones passam por mudanças significativas. Eles se fundem ao crânio, tornando-se mais firmemente fixados. Esse processo faz dos ossicones uma marca registrada das girafas, destacando-as entre muitas outras espécies. Imagine-se ao lado de uma alta girafa e percebendo as sutis diferenças em seus ossicones em comparação com outros animais. Essas estruturas não apenas afetam a aparência da girafa, mas também podem desempenhar um papel importante nas interações sociais. Você já se perguntou por que a evolução moldou características tão únicas nesses gigantes pacíficos? Nas lindas ilhas de Vanuatu, há um ritual fascinante de amadurecimento chamado Nangol, onde os locais pulam de árvores altas. Esses homens corajosos estão amarrados com cipós fortes aos tornozelos, e o salto simboliza sua passagem para a vida adulta. Essa prática está profundamente enraizada na cultura e demonstra força, coragem e dedicação. Quando eles flutuam no ar e voltam, sentem uma onda de emoções que os conecta aos ancestrais e à comunidade. Cada salto é não apenas emocionante, mas também mostra a habilidade e o conhecimento passados de geração em geração. Enquanto os espectadores aplaudem e celebram esse evento incrível, os saltadores sentem um forte senso de pertencimento e identidade. Nangol não é apenas uma explosão de adrenalina, mas uma celebração significativa da vida, da maturidade e da resistência. Então, da próxima vez que você pensar em bungee jumping, lembre-se de que em Vanuatu, isso não é apenas um esporte, mas uma experiência cultural profunda. Por que a bailarina dançou na Antártica? Em uma aventura incrível que uniu arte e natureza, a bailarina mostrou seu talento em um barco flutuando nas águas geladas da Antártica. Essa apresentação única destacou a beleza do balé contra a impressionante paisagem de neve e altos icebergs. O evento não foi apenas um espetáculo. Seu objetivo era chamar a atenção para as mudanças climáticas e o impacto do aquecimento global nas regiões polares. Vestida com um vestido esvoaçante que contrastava com o ambiente, ela girava e pulava graciosamente, criando uma combinação hipnotizante de movimento e imobilidade. O ar frio e a tranquilidade tornaram sua apresentação ainda mais impressionante. Transformando o gelo em palco, ela inspirou as pessoas a verem a beleza do nosso planeta e fez um apelo pela sua proteção. Esse evento mágico deixou os espectadores se perguntando como a arte pode se unir à ecologia para inspirar mudanças. Um fato interessante sobre a bandeira do Brasil. Este símbolo vibrante é cheio de significado e história. O verde intenso representa as lindas e densas florestas do país,
enquanto o amarelo simboliza a riqueza do Brasil, especialmente vinda do ouro e dos recursos naturais. No centro, há um círculo azul brilhante, salpicado de estrelas brancas. Essas estrelas representam o céu noturno sobre o Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, quando o Brasil se tornou uma república. Cada estrela corresponde a um estado brasileiro, tornando a bandeira um símbolo de unidade entre as diversas regiões e culturas. Curiosamente, a bandeira passou por várias mudanças desde sua primeira adoção, refletindo a identidade em transformação da nação. Então, da próxima vez que você ver a bandeira do Brasil tremulando ao vento, lembre-se de que ela conta uma história sobre a natureza, a riqueza e um momento importante na história do país. Você já se perguntou por que o troféu Ashes é tão famoso? O cricket, esporte favorito em países como Índia, Paquistão, Austrália e Inglaterra, não se resume a partidas rápidas. Algumas podem durar até 5 dias. Um dos torneios mais prestigiados no cricket é o troféu Ashes, que mostra a rivalidade intensa entre Inglaterra e Austrália. Essa competição histórica começou em 1882, quando a Austrália venceu seu primeiro teste em solo inglês, dando início a uma das rivalidades mais conhecidas da história do esporte. O nome Ashes surgiu de uma necrologia humorística que anunciava a morte do cricket inglês e suas cinzas, que deveriam ser cremadas, simbolizando o desejo de recuperar o troféu. Fãs ao redor do mundo acompanham essa batalha épica, onde cada equipe luta não apenas pelo troféu, mas também pela honra nacional. Portanto, seja você um fã dedicado ou um curioso, o Ashes oferece drama emocionante e uma rica história. Difícil de acreditar, mas os copos descartáveis vermelhos se tornaram icônicos. Eles são frequentemente vistos em filmes, festas e até como souvenirs inusitados para turistas. A cor vermelha vibrante e o design simples os tornam facilmente reconhecíveis, simbolizando a verdadeira atmosfera de uma festa. Criados inicialmente para conveniência e simplicidade, esses copos plásticos ultrapassaram o uso comum. Seja em um churrasco no quintal, um encontro de estudantes ou uma noite de celebração, os copos vermelhos estão quase sempre presentes, criando um clima de diversão e amizade. Eles se tornaram parte da nossa vida social, inspirando memes e piadas que celebram o espírito descontraído da festa. Na verdade, sua influência cultural é tão forte que apareceram em instalações de arte e até em comerciais. Você já parou para pensar como um simples copo plástico se tornou um símbolo tão poderoso de celebração? Difícil de acreditar, mas a Alemanha construiu a Grande Cana de Paris, uma das maiores e mais longas peças de artilharia já criadas durante a Primeira Guerra Mundial. Esta arma impressionante foi desenvolvida para bombardear Paris a uma distância surpreendente de cerca de 120 quilômetros. Seu tamanho enorme significava que cada disparo causava um desgaste significativo, exigindo o uso de projéteis cada vez maiores. Surpreendentemente, os projéteis precisavam ser disparados em uma ordem específica, pois cada tiro causava mais danos ao cano, afetando a precisão e a eficácia. Apesar de sua impressionante distância, a Grande Cana de Paris teve um impacto limitado. Causava destruição, mas era mais uma arma psicológica do que um sucesso tático. Imagine estar em Paris, sabendo que a uma grande distância existe uma enorme arma capaz de bombardear sua cidade. A Grande Cana de Paris é um exemplo marcante tanto da engenhosidade humana quanto do terrível poder da guerra. Você pode se surpreender, na China há apenas um fuso horário. Apesar de ser o quarto maior país do mundo, a China utiliza um único fuso horário, conhecido como Horário de Pequim. Com mais de 5.000 quilômetros de extensão de leste a oeste, o país possui diversas características geográficas, incluindo montanhas, desertos e cidades movimentadas. Você poderia pensar que diferentes regiões teriam seus próprios horários locais, mas o governo decidiu estabelecer um horário único para todo o país. Isso significa que, quando é meio-dia em Pequim, em áreas remotas como Xinjiang, também é meio-dia, embora o sol nasça e se ponha muito mais tarde. Como resultado, as pessoas que vivem no oeste da China frequentemente começam seu dia de trabalho no escuro. Essa uniformidade visa promover a unidade e facilitar a comunicação, mas sem dúvida pode causar problemas para aqueles que vivem longe da capital. O que você acha que um único fuso horário impacta a vida cotidiana de milhões? Você pode acreditar que não dá para comprar Jack Daniels lá? Em Lynchburg, Tennessee, você pode esperar encontrar uma garrafa do famoso whisky Jack Daniels, mas vai se surpreender.
Esta cidade aconchegante é a casa da famosa destilaria, onde o uísque é produzido com cuidado e tradição. No entanto, apesar dos aromas ricos que vêm da destilaria, a região é classificada como seca, o que significa que a venda de álcool é estritamente proibida. Você pode visitar a destilaria, aprender sobre o processo único de produção do uísque e até experimentar amostras no local. Mas se você espera comprar uma garrafa para levar, terá que procurar em outro lugar. Essa curiosa lei reflete uma tradição antiga na área, onde muitos condados secos em todo o país mantêm restrições semelhantes. A situação inusitada em Lynchburg levanta questões interessantes sobre as leis locais, a cultura e a história dessas políticas. Portanto, embora você possa apreciar a arte do Jack Daniels bem onde ele é feito, é preciso se planejar se quiser desfrutá-lo mais tarde. Você já se perguntou por que nossos ossos são tão fortes? O osso é um tecido vivo que se renova a cada 7 anos. Esse processo incrível mantém a saúde e a resistência do nosso esqueleto ao longo do tempo. O segredo dessa renovação está no colágeno, uma proteína importante que desempenha um papel fundamental, não só na manutenção da resistência dos ossos, mas também na sua flexibilidade. Quando o nível de colágeno é suficiente, nossos corpos conseguem substituir os ossos velhos por novos de forma eficiente, ajudando a prevenir lesões como fraturas e reduzindo a perda de massa óssea com a idade. Sem colágeno suficiente, os ossos podem se tornar frágeis e mais suscetíveis a danos. Esse ciclo de renovação do tecido ósseo é crucial para manter nossa mobilidade e bem-estar geral. Portanto, quando você pensa sobre a quantidade de atividade física que faz ou como cuida do seu corpo, lembre-se do papel incrível do colágeno na manutenção da força dos seus ossos. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossos ossos e saúde? O que é surpreendente sobre as férias ensolaradas? O clima quente realmente melhora a circulação sanguínea, especialmente nas pontas dos dedos. Quando você passa tempo ao sol, seu corpo começa a direcionar mais sangue para as extremidades. Essa circulação melhorada ajuda a nutrir suas unhas, o que acelera seu crescimento. Então, se você acabou de voltar de uma viagem à praia e notou que suas unhas estão mais longas e saudáveis, essa pode ser a razão. O calor do sol não só melhora o humor, mas também parece cuidar um pouco das suas unhas. É incrível como o clima pode influenciar nossos corpos de forma tão clara, não é? Na próxima vez que você estiver aproveitando dias ensolarados, lembre-se de que não é apenas descanso, é também uma oportunidade de dar um pequeno impulso às suas unhas. Então você está planejando passar um tempo ao sol em breve? Você sabia que seus pulmões têm tamanhos diferentes? É verdade. O pulmão esquerdo é um pouco menor que o direito, e essa forma peculiar tem um motivo prático. Por que, você pergunta? Tudo para dar espaço ao seu coração, que está inclinado para a esquerda. Essa estrutura única mostra como nossos corpos evoluíram para que todas as suas partes trabalhassem em harmonia. Cada pulmão desempenha um papel importante, ajudando-nos a respirar, fornecendo oxigênio ao sangue e removendo o dióxido de carbono. O pulmão direito, sendo maior, ocupa mais espaço e é dividido em 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Esse design inteligente ajuda a manter o equilíbrio e a funcionalidade do nosso sistema respiratório. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se, seus pulmões estão trabalhando duro, até se ajustando ao seu coração que bate. Por que a BBC One resiste ao teste do tempo? Desde seu lançamento em 1936, a BBC One tem atraído espectadores como o canal gratuito mais antigo do Reino Unido. Este canal não apenas entreteve, mas também moldou a televisão britânica. De dramas icônicos a documentários inovadores, seus programas evoluíram com a sociedade, mantendo valores tradicionais. Vamos para março e junho de 2025, quando novos canais como ITV Quiz e British Screen Classics surgiram, mostrando que o mundo da televisão está sempre mudando. No entanto, a capacidade da BBC One de se adaptar e inovar a mantém relevante e querida. O canal foi pioneiro em formatos que inspiraram gerações de emissoras, e sua combinação de notícias, entretenimento e cultura é incomparável. Com uma rica história e compromisso com a qualidade, a BBC One não é apenas um canal, é uma base em muitos lares, conectando o passado e o presente. Fato surpreendente sobre o amor de um pai. Em uma emocionante história da história americana, William Benning, um pai enlutado que perdeu seu filho na Guerra da Coreia, tomou uma atitude profunda ao enviar a medalha Coração Púrpura e uma carta comovente ao presidente Harry Truman.
Esse gesto se tornou uma maneira importante para Benning honrar o sacrifício do filho e encontrar consolo ao compartilhar sua dor com o povo. Surpreendentemente, décadas depois, após a morte de Truman, esses artefatos foram encontrados em seu antigo escritório, evocando emoções e lembranças de coragem e perda. O Coração Púrpura é uma medalha militar honorária concedida àqueles que foram feridos ou morreram em serviço, simbolizando o maior sacrifício feito por inúmeras famílias. Essa história destaca a profunda conexão entre pai e filho, além de refletir o impacto duradouro da guerra nas famílias, mesmo muitos anos após o fim dos combates. Quantas outras histórias semelhantes estão escondidas em nossa história? A bandeira, adotada em 1962, não é apenas um pedaço de tecido, ela carrega um significado profundo. O vermelho vibrante simboliza a coragem e a bravura daqueles que lutaram por seu país. Sempre que você vê esse vermelho ousado, é um lembrete dos sacrifícios feitos por muitos. Ao redor desse vermelho intenso, há uma borda azul pacífica, que representa a esperança e a harmonia entre as pessoas. Essa combinação de cores foi pensada para refletir os valores da nação, unindo força com um compromisso com a paz. Então, da próxima vez que você vir a bandeira, orgulhosamente tremulando ao vento, reserve um momento para apreciar as poderosas histórias por trás de suas cores. Elas falam sobre resiliência e aspiração, inspirando os cidadãos a abraçar tanto sua coragem quanto seu desejo de tranquilidade. Não é incrível como a bandeira pode dizer tanto? Você sabia que o Bob Esponja tinha outro nome? Muito antes de se tornar a esponja do mar otimista e única que todos amamos, o Bob Esponja, Calça Quadrada, tinha um nome completamente diferente. Quando o criador Stephen Hillenburg apresentou o personagem pela primeira vez, ele o chamou de Esponja Boy. Esse nome deveria refletir sua natureza divertida e suas aventuras emocionantes debaixo d'água. No entanto, descobriu-se que Esponja Boy já era usado para um produto de limpeza de pisos, o que fez Hillenburg repensar sua escolha. Após refletir, ele decidiu pelo nome icônico que conhecemos hoje, Bob Esponja Calça Quadrada. Essa mudança não só ajudou a evitar problemas legais, mas também deu ao personagem uma individualidade única que conquistou os corações dos fãs ao redor do mundo. As travessuras malucas do Bob Esponja e seu otimismo aparecem em cada episódio, tornando-o um personagem querido na cultura pop. Você consegue imaginar essa série com outro nome? Difícil de acreditar, mas Houston é a cidade espacial. Desde a década de 1960, Houston, no Texas, é o centro das pesquisas espaciais americanas, graças ao Centro Espacial Johnson da NASA. Este local único é a sede de todas as missões espaciais tripuladas dos Ixia, tornando-se uma parte importante da nossa jornada no espaço. No Centro Espacial Johnson, os astronautas passam por um rigoroso treinamento, aprendendo tudo, desde como pilotar naves espaciais até realizar experimentos científicos em microgravidade. É aqui que missões icônicas como as aterrissagens na Lua durante o programa Apollo foram cuidadosamente planejadas e executadas, enviando ousados exploradores a novos mundos. O trabalho inovador do centro resultou em avanços em tecnologia e ciência, contribuindo para a nossa compreensão do espaço. Devido ao seu papel fundamental, Houston ganhou o apelido de Cidade Espacial, refletindo seu reconhecimento internacional e seu desejo de desvendar os mistérios do universo. Você já se perguntou como é passar por treinamento como astronauta neste lugar incrível? Por que o paramédico entrou para a história? Em 2001, Matthew McIntyre, que estava fora de serviço na época, viveu um momento incrível e aterrorizante quando foi atropelado por um carro a 70 milhas por hora, enquanto ajudava em um acidente. A força do impacto foi tão grande que ele voou 118 pés, quase metade do comprimento de um campo de futebol. Inicialmente, seu médico no pronto-socorro, Dr. Eric Brader, achou o caso notável e sugeriu enviá-lo para o livro dos recordes. No entanto, McIntyre levou isso na brincadeira e ignorou a proposta. Mas o Dr. Brader não desistiu e enviou a documentação mesmo assim. Em uma reviravolta surpreendente, isso foi aprovado em 2003 e oficialmente incluído na edição de 2008. Esse caso curioso nos lembra o quão imprevisível a vida pode ser, mesmo para aqueles que salvam os outros. Você não vai acreditar no que aconteceu com os sofás infláveis. Em 2017, um grupo de aventureiros decidiu melhorar sua experiência na natureza levando um sofá inflável. Eles imaginavam como seria confortável relaxar, cercados pela beleza natural. Mas a natureza tinha suas surpresas. Assim que se acomodaram,
Uma correnteza repentina levou o sofá embora, rio abaixo. Esse incidente engraçado mostra como a natureza pode ser imprevisível. Embora seja bom tentar unir conforto e aventura, a natureza nem sempre colabora. Em vez de uma noite aconchegante no sofá, a equipe teve que enfrentar os desafios da vida selvagem. Essa experiência nos lembra que, mesmo buscando conforto, a natureza é um lugar de simplicidade. Então, da próxima vez que você sair para a natureza, talvez seja melhor deixar o sofá inflável em casa e aproveitar a beleza ao seu redor. Você já refletiu que as lágrimas podem aumentar a felicidade? Acredite ou não, mas as lágrimas realmente podem melhorar seu humor. Quando você chora, seu corpo libera endorfinas, substâncias que agem como analgésicos naturais e elevam o ânimo. Isso significa que as lágrimas não só ajudam a lidar com o estresse emocional, mas também podem levar a uma sensação de felicidade depois. Lembre-se de momentos em que você se sentiu mais leve ou até renovado após um bom choro, seja durante um filme triste ou em um período difícil da vida. Essas endorfinas ajudam a combater a tristeza e a ansiedade, criando um efeito calmante. Na verdade, cientistas estudaram os benefícios das lágrimas, mostrando que elas podem liberar emoções reprimidas e proporcionar uma sensação de alívio. Da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que é normal liberar emoções. Aceitar as lágrimas pode abrir caminho para um humor mais leve e um renovado sentimento de alegria. Então, está pronto para aceitar o poder das lágrimas? E se eu te contar sobre Seyuk Tarab Amiriat? Neste fascinante bairro, pesquisadores descobriram que o grupo Sarvajanik utiliza duas formas diferentes de interação relacionadas à atividade comunitária ou à gestão. Essas formas mostram como a comunidade organiza sua estrutura social e seus processos de tomada de decisão. Por exemplo, uma forma envolve práticas coletivas, onde os participantes se unem para atender necessidades comuns, como organizar eventos locais ou distribuir recursos de maneira justa. A segunda forma está relacionada à gestão e pode incluir a criação de regras e diretrizes que ajudam a manter a ordem e garantir que a voz de cada um seja ouvida. Compreender essas dinâmicas nos dá uma visão valiosa sobre a estrutura social de Seyuk Tarab Amiriat, mostrando como as comunidades podem prosperar por meio da colaboração e da gestão estruturada. Não é interessante como diferentes culturas abordam a liderança e a vida comunitária? Oshibka Jason. Headline: Por que há 4.000 aviões aposentados? Você pode se surpreender ao descobrir que a turbulência acontece de forma inesperada. Esse fenômeno é comum durante o voo e pode ocorrer mesmo em céu limpo. Os passageiros frequentemente sentem um empurrão repentino, que parece vir do nada, criando uma sensação de montanha-russa no ar. A turbulência é apenas uma mudança nos fluxos de ar, causada por diversos fatores, incluindo condições climáticas, correntes de ar e até montanhas. Embora isso possa causar preocupação em muitos viajantes, os pilotos são treinados para lidar com essas situações de forma eficaz. Eles usam tecnologias modernas para detectar a turbulência à frente e se comunicam com os controladores de tráfego aéreo para encontrar rotas mais tranquilas. Então, da próxima vez que você sentir esses empurrões durante o voo, lembre-se de que os pilotos sabem como lidar com isso, garantindo sua segurança. É apenas parte da viagem. Que tal aproveitar a aventura? E se os tubarões pudessem piscar como nós? Os tubarões são únicos entre os peixes, pois podem piscar com os dois olhos, graças a uma membrana protetora especial chamada membrana nictitante. Essa pálpebra semi-transparente fecha seus olhos durante a caça ou ataques, funcionando como um escudo para evitar ferimentos. Ao contrário da maioria dos peixes, que dependem principalmente da visão, os tubarões têm uma abordagem diferente para encontrar comida. Eles usam eletrosensores para detectar campos elétricos gerados por suas presas, o que lhes dá uma vantagem significativa. Imagine-se se aproximando do jantar, enquanto protege seus olhos. A capacidade de piscar adiciona um elemento interessante à sua estratégia de caça, mostrando como a evolução adapta esses predadores para a sobrevivência. Essa adaptação não só melhora suas habilidades de caça, mas também demonstra como a natureza encontra soluções para diferentes desafios. Na próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que eles não são apenas predadores ferozes. Eles têm características incríveis que lhes permitem prosperar no mundo subaquático. Você não vai acreditar no que a Goodyear inventou.
Em 1960, a Goodyear, uma gigante na fabricação de pneus, estava trabalhando em uma novidade incrível: pneus que brilham. A ideia era criar pneus que iluminassem, tornando os carros mais visíveis à noite e dando um visual futurista à direção. No entanto, a empresa decidiu não lançar esse projeto. A principal preocupação era que as luzes poderiam distrair os motoristas em vez de ajudá-los. Imagine o impacto que pneus brilhantes poderiam ter na segurança e no design dos carros. Embora a ideia possa parecer algo de um filme de ficção científica, ela reflete a busca constante por inovações na tecnologia automotiva. Hoje, segurança e visibilidade ainda são prioridades para os fabricantes, mas os pneus brilhantes permanecem uma fascinante possibilidade na história dos automóveis. Como seria diferente dirigir à noite se a Goodyear tivesse dado esse passo? O que realmente motiva o personagem Victor Dora Bunte? Na empolgante série Marlene, Victor desempenha um papel único que exige uma abordagem visual interessante. Seu braço é digitalmente alterado com uma manga azul vibrante, o que acrescenta um nível extra de intrigas à trama. Essa decisão criativa não é apenas estética, ela tem um significado na narrativa, fazendo os espectadores refletirem sobre as fronteiras entre a realidade e a arte digital. A manga azul pode simbolizar diferentes temas, como o isolamento ou a conexão do personagem com a tecnologia. Esses recursos de pós-produção mostram como o cinema moderno combina a atuação tradicional com tecnologias avançadas, criando personagens memoráveis que ressoam com o público. A cada passo na era digital, que outras surpresas nos aguardam no mundo da atuação e do cinema? Você sabia que cuidar um do outro melhora a saúde? Estudos mostram que amizades baseadas em apoio mútuo aumentam nosso bem-estar. Quando amigos se preocupam um com o outro, eles não apenas compartilham risadas, mas também fortalecem sua resistência ao estresse e doenças. Pesquisas indicam que pessoas com laços sociais fortes, onde o cuidado e o apoio são recíprocos, sentem menos ansiedade, depressão e até problemas físicos. Atividades em conjunto, troca de ideias ou simplesmente estar presente em momentos difíceis ajudam a fortalecer esses laços, tornando-os essenciais para a saúde a longo prazo. Portanto, seja cuidando de um amigo ou passando um dia divertido ao ar livre, essas interações podem levar a uma vida mais saudável e feliz. É surpreendente como algo tão simples como o cuidado pode ter um impacto tão profundo em nossa saúde física e mental, não é mesmo? Alimentos apimentados realmente podem melhorar sua memória. Estudos mostram que substâncias presentes em pimentas, cúrcuma e pimenta do reino podem aprimorar as funções cognitivas. Por exemplo, a capsaicina, que dá picância às pimentas, está relacionada à melhora da circulação sanguínea no cérebro. Isso significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às suas células cerebrais, ajudando-as a funcionar melhor. A cúrcuma, conhecida pela sua cor amarela vibrante, contém curcumina, um poderoso antioxidante que pode proteger contra a perda de memória relacionada à idade. Ao adicionar esses ingredientes picantes aos seus pratos, você não só os torna mais saborosos, mas também estimula seu cérebro. Imagine saborear um delicioso curry enquanto melhora sua memória. Portanto, da próxima vez que você cozinhar, não tenha medo da picância e das especiarias. Talvez um pouco de ardência na sua dieta seja a chave para um pensamento mais claro com o passar dos anos. Conheça a fascinante planta Siningia parvifolia. Este incrível suculento tem folhas que lembram pequenos golfinhos, tornando-se um complemento exótico para qualquer jardim doméstico. Com inspiração marinha, a Siningia parvifolia não só encanta os olhos, mas também requer pouca manutenção. Essas folhas únicas não são apenas adoráveis, mas ajudam a planta a armazenar água, permitindo que ela prospere em condições secas. Por isso, é fácil cuidar dela, mesmo sem experiência. A planta também floresce com flores amarelas vibrantes, acrescentando ainda mais charme ao seu visual impressionante. Originária da África do Sul, este suculento prefere luz brilhante e difusa e precisa de muito pouca água. Os amantes de plantas adoram exibi-la em vasos estilosos, frequentemente criando composições atraentes. Seu visual incomum a torna favorita tanto entre colecionadores quanto entre simples entusiastas de plantas. Seja você um jardineiro experiente ou um iniciante, adicionar a Siningia parvifolia à sua coleção certamente chamará a atenção. Que tal trazer um pedaço do oceano para casa? Você sabia que os lobos do inverno têm patas silenciosas?
Esses seres incríveis desenvolveram patas especiais que os ajudam a sobreviver em condições frias. Quando a temperatura cai e a neve cobre o chão, as almofadas das patas ficam mais grossas e ásperas, criando algo como raquetes de neve naturais. Essa adaptação única permite que os lobos do inverno se movam silenciosamente pela neve profunda, facilitando a caça sem chamar a atenção. Ao contrário dos humanos, que muitas vezes escorregam e perdem o equilíbrio em superfícies congeladas, esses lobos deslizam graciosamente graças à estrutura impressionante de suas patas. Suas patas não servem apenas para caminhar. Elas também ajudam a manter o calor, isolando do chão frio. Não é incrível como a evolução adapta as espécies ao seu ambiente? Essa notável adaptação demonstra a capacidade dos lobos de sobreviver e prosperar onde poucos outros animais conseguem. O que você acha que essas adaptações influenciam no sucesso deles na caça? Você sabia que Penélope Cruz é espanhola? Ela nasceu em San Sebastián, na Espanha, e teve um impacto significativo na indústria cinematográfica mundial. Começando sua carreira no final dos anos 1980, ela rapidamente ganhou popularidade, encantando o público com seus papéis marcantes em filmes como Vanilla Sky e Vicky Cristina Barcelona. Cruz não é apenas uma atriz, ela é um verdadeiro símbolo do cinema espanhol, superando barreiras e abrindo caminho para futuras gerações de atores. Seu trabalho abrange diversos gêneros, mostrando sua versatilidade, de dramas românticos a grandes sucessos de bilheteira. Ao longo de sua carreira, Cruz recebeu muitos prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Esse prêmio consolidou seu status como uma das principais atrizes de Hollywood. Além de suas conquistas profissionais, Cruz mantém uma conexão com suas raízes, frequentemente falando sobre a influência de sua herança espanhola em sua arte. Então, da próxima vez que você a ver na tela, lembre-se de que ela não é apenas uma estrela, ela é uma orgulhosa representante da cultura espanhola. E se eu disser que a Coca-Cola Diet pode flutuar? Tudo se resume à densidade e ao açúcar. Quando você joga uma lata de Coca-Cola comum na água, ela afunda como uma pedra. Por quê? A Coca-Cola comum está cheia de açúcar, o que a torna mais densa que a água. A alta concentração de açúcar afeta seu peso e a faz afundar. Por outro lado, uma lata de Coca-Cola Diet, que usa adoçantes artificiais em vez de açúcar, é muito menos densa. Essa menor densidade permite que ela flutue na superfície. É uma maneira divertida de ver como algo simples, como um refrigerante, pode mostrar os princípios de flutuabilidade e densidade em ação. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa na piscina ou em um piquenique, experimente esse experimento simples com seus amigos. Qual lata você acha que vai flutuar? Você pode se surpreender com o resultado. A ciência pode ser muito divertida, especialmente quando está relacionada a algo tão familiar como uma lata de refrigerante. Por que a dança floss atrai tanto a todos? Esse divertido movimento de dança começou como um simples meme da internet e se tornou uma sensação mundial. Ele surgiu do jogo Fortnite e conquistou a todos com seu ritmo marcante e passos fáceis. Quando as pessoas começaram a compartilhar suas versões online, a dança bombou nas redes sociais e milhões se juntaram à diversão. Seus movimentos únicos ressoaram, mostrando uma tendência cultural curiosa, onde comunidades se unem em torno de ações lúdicas e repetitivas. No entanto, nem todos a aceitaram. Algumas escolas até proibiram a dança floss, acreditando que ela distrai os alunos dos estudos. Essa mistura de alegria e controvérsias destaca como algo tão divertido quanto um movimento de dança pode gerar discussões sobre tendências e distrações em nosso dia a dia. Portanto, seja você um profissional ou esteja tentando pela primeira vez, a dança floss nos une com sua energia contagiante. Prepare-se para se surpreender com a força das nuvens. Imagine se toda a água de uma nuvem caísse de uma vez. Isso seria suficiente para uma chuva forte, que às vezes causa tempestades e até inundações. As nuvens são enormes reservatórios no céu, armazenando água que não vemos até que esteja pronta para cair. Esse fenômeno é extremamente importante para o nosso sistema climático, pois desempenha um papel fundamental no ciclo da água. Curiosamente, embora você possa pensar que as nuvens são fofas e leves, na verdade, elas contêm milhões de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo. Quando as condições são favoráveis, essas gotículas se juntam e se tornam pesadas o suficiente para cair como precipitação. Então, da próxima vez que você ver nuvens escuras,
Lembre-se do enorme potencial que elas têm para a chuva e do papel importante que desempenham na manutenção da saúde dos nossos ecossistemas. Conheça Thumbelina, o menor cavalo do mundo. Ela nasceu em 2001 e mede apenas 44 centímetros, o que a torna uma recordista no livro dos recordes. Apesar do seu tamanho, essa cavala cheia de energia conquista o coração das pessoas com seu jeito encantador. Thumbelina cresceu em St. Louis, Missouri, onde seus donos, Paul e Karen Hasling, se esforçaram para dar a ela a melhor vida possível. Cavalos miniatura, como Thumbelina, são conhecidos por serem amigáveis e inteligentes, e muitas vezes são usados como animais de terapia ou em competições. O que a diferencia não é só a altura, mas também sua capacidade de surpreender e mostrar que o tamanho não define o caráter. Thumbelina continua a inspirar pessoas de todas as idades, lembrando-nos que coisas incríveis podem ser pequenas. Quais conquistas surpreendentes a aguardam no futuro? Surpreendentemente, mas é verdade, Jon Rahm fez um hole-in-one no Masters. Durante um recente treino no famoso clube de golfe Augusta National, o talentoso golfista espanhol Jon Rahm alcançou um resultado incrível que impressionou a todos. Esse momento surpreendente aconteceu apenas alguns dias antes do prestigiado torneio Masters, destacando a habilidade excepcional e a concentração de Rahm. Imagine a cena: ar fresco, campos verdes e a tensão crescendo a cada golpe. Quando Rahm acertou a bola, ela subiu ao céu, pousou perfeitamente no green e rolou direto para o buraco. A multidão explodiu em aplausos, capturando um daqueles momentos inesquecíveis que os golfistas sonham. Para Rahm, esse hole-in-one simboliza não apenas uma grande conquista, mas também um ponto crucial em sua carreira, enquanto ele se prepara para um dos desafios mais difíceis do esporte. Você consegue imaginar a confiança que um golpe perfeito como esse traz? E se eu disser que em Nova York se vendem mais croissants? A Grande Maçã, uma cidade famosa por sua rica cena gastronômica, na verdade vende mais croissants do que a França, a terra desse doce tão amado. Essa reviravolta inesperada mostra como as culturas culinárias podem se misturar e evoluir ao longo do tempo. A população diversificada de Nova York adotou a culinária francesa, adicionando sabores e estilos locais. Desde padarias em cada esquina até restaurantes de alta classe, os croissants se tornaram uma opção popular de café da manhã para os nova-iorquinos. A capacidade da cidade de adaptar e incorporar diferentes cozinhas destaca a contínua migração cultural que molda as tendências gastronômicas. Além disso, você pode encontrar muitas opções interessantes, desde croissants com recheio de amêndoas e chocolate, até novidades culinárias como os croissant donuts. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um croissant folhado e amanteigado em Nova York, lembre-se de que você está desfrutando de um delicioso pedaço da história culinária. Vamos revelar a verdade sobre Cipião africano. Este notável soldado romano enfrentou não uma, mas 3 grandes derrotas de Roma nas batalhas de Ticino, Lago Trasimeno e Canas. Esses combates foram duras provas para Roma, com milhares de soldados perdidos e a moral em queda. Mas Cipião não deixou que isso o derrotasse. Em vez disso, ele aprendeu com essas falhas e subiu na hierarquia, eventualmente liderando um exército romano renovado contra o infame general Aníbal. O gênio estratégico de Cipião se destacou na batalha decisiva de Zama, em 202 a.C., onde ele conseguiu enganar Aníbal e conquistar uma vitória que mudou o curso da história. Sua tática, que incluía o uso habilidoso da cavalaria e um profundo entendimento das estratégias do inimigo, alterou os eventos a favor de Roma e lhe rendeu o título de africano. Isso prova que mesmo após derrotas é possível alcançar a grandeza. Quais outras lições podemos aprender com a história? E se eu disser que o estresse pode ser fatal? Quando a estrela mexicana de novelas, Mariana Levy, enfrentou um momento aterrorizante antes de um assalto, seu corpo reagiu de maneira chocante. Apesar de ser uma celebridade querida, conhecida por suas performances vibrantes, Levy sofreu um grave ataque cardíaco causado por estresse intenso. Esse trágico incidente destaca que o estresse não é apenas um problema psicológico, ele pode ter consequências físicas reais. Nossos corpos podem liberar hormônios do estresse que afetam a saúde do coração, e se o estresse for forte o suficiente, pode levar a problemas sérios, como ataques cardíacos. A morte repentina de Levy nos lembra da importância de gerenciar o estresse e buscar ajuda quando nos sentimos sobrecarregados. Embora a vida possa trazer desafios inesperados, é fundamental encontrar maneiras saudáveis de lidar com eles.
Seja praticando esportes, conversando com amigos ou praticando a atenção plena. Como você lida com o estresse em sua vida? Adivinhe o que realmente move o grupo Rednex? Você pode pensar que esse famoso grupo tem raízes no sul, considerando seu hit animado Cotton Eye Joe, mas surpresa, esse grupo é na verdade da Suécia. Formado no início dos anos 90, os Rednex fizeram sucesso ao misturar música folk americana tradicional com ritmos modernos. Seus nomes de palco engraçados, como Billy Ray e outros, criam uma ilusão divertida de som sulista, mas na verdade eles misturaram gêneros de todo o mundo. A energia contagiante de sua música ajudou a canção a se tornar um fenômeno mundial, alcançando o topo das paradas em vários países. Seu estilo único combina elementos de country, pop e techno, atraindo um público amplo. Então, da próxima vez que você ouvir esse ritmo icônico, lembre-se de que esse grupo divertido é orgulhosamente sueco, mostrando que a música realmente não tem fronteiras. Sim, é verdade. Atualmente, existem 3 produtos inovadores que ainda não foram descobertos, o que abre oportunidades empolgantes para negócios e inventores. Essa ideia incrível destaca o potencial infinito para a criatividade e pesquisa em nosso mundo em rápida mudança. Mesmo com milhares de produtos nas prateleiras das lojas, essas joias escondidas nos lembram que as pessoas ainda buscam soluções para problemas do dia a dia. Desde gadgets ecológicos até ferramentas úteis para a saúde, cada produto não descoberto representa uma chance de tornar a vida um pouco mais fácil ou agradável. Pense nisso, toda grande invenção, desde micro-ondas até smartphones, começou como uma ideia esperando para ser realizada. A existência desses produtos não descobertos desperta curiosidade sobre o que eles podem ser e como podem mudar nossas vidas. Então, enquanto cientistas e empreendedores continuam a experimentar, a próxima grande descoberta pode estar bem perto. Quem sabe quais criações incríveis estão aguardando sua vez? Você sabia que Thomas Jefferson salvou nossa Biblioteca Nacional depois que os britânicos queimaram o Capitólio dos Estados Unidos? Durante a Guerra de 1812, muitos documentos e livros importantes foram perdidos. Para ajudar a restaurar nosso patrimônio cultural, Thomas Jefferson tomou uma atitude inesperada. Ele vendeu sua biblioteca pessoal, que tinha mais de 6.000 livros, para a Biblioteca do Congresso. Jefferson acreditava que cidadãos bem informados são essenciais para uma democracia bem-sucedida, por isso queria garantir o acesso ao conhecimento. Sua coleção era diversificada, de filosofia e história, a ciência e literatura, formando uma base ampla para a nova nação. A ação de Jefferson não apenas restaurou a Biblioteca do Congresso, mas também estabeleceu um importante precedente sobre a importância da educação e da cultura na América. Hoje, essa biblioteca é uma das maiores e mais completas do mundo, lembrando-nos da visão de Jefferson. É incrível como a paixão de uma pessoa por livros ajudou a moldar nossa identidade nacional.